Nós ouvimos aqui senadores do PT que colocaram suas posições em relação à emenda constitucional número 55. O interessante, senhor presidente, é que eles se referem a essa medida provisória, a essa emenda constitucional, como se nós estivéssemos no governo há 13 anos. A pergunta que se faz às senadoras e ao senador que me antecedeu é quem foi o responsável por este quadro atual que nós estamos vivendo. O senador mesmo colocou dizendo o seguinte: eu fiz uma avaliação dos países que compõem a ONU e nas crises eu não vi nenhuma medida austera como essa. Não procede. Contrário. Esta medida, ela é a mais palatável possível diante do desastre que foi instalado neste país pelo PT nos últimos 13 anos. Sabe por quê? Porque nos outros países nós tivemos o confisco direto no salário do cidadão. Foi confiscado o dinheiro dele. Nem isso ele teve o direito a receber para superarem as crises, como fizeram os países Portugal, Espanha e Grécia. Mas essa medida aqui, por que desse alarde todo? Olha, nós vamos conter aqui os gastos. Ora, eu sei que o PT sempre foi a política perdulária. Achar que pode gastar dentro de uma visão de poder, de projeto de poder, não no bem-estar dos cidadãos. Esta é a grande verdade. A medida é dura? Não. Ela é exatamente adequada para o momento. Ora, pergunto ao senador que me antecedeu, que país que vive uma crise hoje, ou que já superou, que tivesse tido um governo como o PT durante 13 anos? É algo inédito, é avassalador. É como eu comparar, como ortopedista, um atropelado por uma bicicleta e um atropelado por uma carreta. É o PT. O PT atropelou o país, destruiu a nação, endividou. Aí falam, mas os telefonemas foram a mais de brasileiros que são contra. Os brasileiros que estão mantidos na estrutura dos sindicatos apaniguados pelo Lula, pela Dilma, e que estão lá com caixa cheio e podendo telefonar para o Senado Federal. Os 12 milhões de desempregados não têm nem telefone, não têm emprego, não têm condições mínimas sequer de se pronunciar. Então, o quadro que nós estamos recebendo é realmente um quadro de uma gravidade extrema. E aí vem as teses, olha, vão penalizar a saúde, vão penalizar a educação. Quem penalizou a saúde foi o PT. Fechou 25 mil leitos no país, destruiu toda a estrutura das Santas Casas, inviabilizou o atendimento do SUS, contingenciou o que não tinha, porque, na verdade, o financiamento, ou seja, a peça orçamentária do PT, sempre foi uma ficção. Ela não tem nada de realista. Ela é exatamente aquela tese que diz, olha, acreditem porque o governo terá um superávit de 50 bilhões. Entrega o Brasil com menos 170 bilhões negativo, com um PIB de menos 3,5%. Isso é exatamente o que o PT entregou ao país. E, de repente, diz, olha, os movimentos sociais estão vindo aqui, movimentos sociais mantidos pela estrutura do PT enquanto governo, que realmente, sim, foram muito bem acalentados. O cidadão que estava ali
para poder receber o seu salário e ter o seu emprego, foi totalmente desassistido. Ficou só no trabalhador e os aposentados. Que situação eles vivem hoje? Os fundos de pensão todos assaltados. O cidadão não tem a garantia amanhã de sobreviver da sua aposentadoria. Mas aí pregam, olha, o comprometimento também da educação. A educação foi contingenciada, bloqueada. A grande diferença, senadora Ana Amélia, é que essa emenda constitucional, ela traz o poder para o Congresso Nacional. Esta é a verdade. O Congresso agora vai decidir o que deve fazer e quais são suas prioridades. Não é transferir para presidente ou presidente da República a prerrogativa de uma canetada só, dizer eu vou contingenciar e vou priorizar outras áreas. Agora não. O que essa emenda constitucional coloca com muita clareza, o que é que nós estamos limitando? Gastos. Qual é o teto dos gastos? Ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Agora, é impossível colocar na cabeça do PT e de seus seguidores a diferença entre piso e teto. O teto são todas essas estruturas de governo. O piso é da saúde e da educação. Piso é patamar mínimo. Nós podemos amanhã pegar 50% do orçamento da União e destinar para educação e saúde. Educação e saúde não tem limite. É porque não leram a PEC, ou se leram, não souberam interpretar. O português está claro. Nós temos aqui o teto para gastos públicos, com o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Agora, na saúde e na educação, nós temos o piso. Em 2017, nós já vamos estar com o piso para a saúde, o que dentro do projeto do PT nós só chegaríamos em 2020. Mais 9 bilhões para a saúde. E daí nós vamos priorizando de acordo com a nossa capacidade de mobilização dos senadores e deputados federais. Então essa tese é exatamente infundada, insustentável. Agora, dizer, senhor presidente, que nós vamos ali fazer com que amanhã tenha um referendo, senadora Ana Amélia, nós estamos com um doente em estado terminal. É o país, hoje, totalmente desacreditado, precisando de mudanças para poder corrigir a rota que o PT nos impôs nesses 13 anos. Da corrupção, da má gestão, da incompetência, do uso indevido da máquina. Dessa vez. Por isso, senhor presidente, eu agradeço o tempo e digo, vamos debater com conteúdo, vamos mostrar o que é realmente a realidade que o Brasil vive hoje. Nós temos que limitar também pagamento de juros, mas quem fez a dívida? Não fomos nós que fizemos a dívida. Quem fez a dívida foi o PT. Ele que assinou o contrato e disse que está tudo ótimo, não tem problema algum. Agora, no momento em que a casa cai, no momento em que a máscara cai, no momento em que o Brasil diz o rei está nu, aí agora eles querem dar uma, tá certo, de não conhecerem o que fizeram no Brasil nos 13 anos. Então, senhor presidente, a realidade é que a medicação correta neste momento é nós aprovarmos a PEC 55 para resgatar o país. Muito obrigado.